Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre contexto de execução e ambiente léxico, né? Então vamos lá. Como que o código JavaScript ele roda, né? A gente cria variáveis, a gente cria funções, a gente chama essas funções e é isso, né? Beleza, tá, mas agora aqui a gente está aprendendo um pouco mais avançado, a gente tem que ir um pouco mais além. Como que o nosso código JavaScript ele é iniciado? Como é o pontapé inicial desse nosso código JavaScript, né? Ter um exemplo aqui de algumas funções, né? A gente tem uma função dizeridade que chama a função buscaridade, essa função buscaridade chama a função mostraridade, essa função mostraridade retorna 99. Então a gente pode fazer algo como um console.log em dizer idade, e quando a gente executa esse cara, no momento que eu salvo, ele exibe aqui pra mim 99, tá bom? Então beleza, a gente já viu isso aqui na Callstack, como isso daqui funciona. Então a gente iniciou o nosso código JavaScript, né? Vamos seguir aquele mesmo exemplo que a gente tem seguido. O que ele vai fazer? O motor JavaScript vai chegar, vai ler linha por linha, ele vai ver a primeira linha, sabe que tem uma função aqui mostrar idade, depois ele vai ver, o motor JavaScript vai ver que tem uma outra função buscar idade, depois ele vai ver que tem uma outra função dizer idade. Chegou nessa linha aqui, ele vai ver, opa, tem o nome de uma função aqui e tem o parênteses. Se tem um parêntese e antes tem um nome, quer dizer que é para eu executar a função. E no momento que o motor JavaScript vê que ele tem que executar a função, graças a esse parênteses, ele vai lá e coloca ele no topo da Callstack e começa a executar essa função. A cada função que vai para o topo da Callstack, a cada função que começa a ser executada, é criada um contexto de execução, né? Então ele começou a executar a função dizeridade, a função dizeridade tá chamando a função buscaridade, porque eu sei disso porque tem parênteses seguido do nome da função. Já que essa função está sendo chamada, ela vai para o topo da Callstack, e já que é ela que está no topo da Callstack, é ela que vai começar a ser executada. Chegou aqui, o motor JavaScript vai ver que, opa, tem aqui o nome, mostraridade, tem parênteses, então eu sei que eu tenho que executar a função. Se eu tenho que executar essa função, eu vou criar um contexto de execução, vou colocar ela no topo da minha Callstack e vou começar a executar essa função. Essa função chegou aqui, ela vai retornar 99, ou seja, se ela retornou o valor, ela acabou, não tem mais o que fazer. Se ela acabou, não tem mais o que fazer, a buscaridade, como só executava ela também não tem mais o que fazer, então ela pode sair do topo da Callstack. Função buscaridade acabou, então ela já saiu da Callstack. Agora a função dizeridade, a única coisa que vai fazer era rodar a buscaridade. Como a buscaridade acabou, então ela também pode ser do topo da Callstack. E a função dizeridade, a única coisa que tinha que fazer era rodar a buscaridade. Como a buscaridade acabou, ela também pode sair do topo da Callstack. Encerramos o nosso código. O que eu quero mostrar para vocês é que cada execução dessa que vai para o topo da pilha é criada um contexto de execução. Mas antes disso, antes de criar cada contexto de execução para a função, eu não sei se vocês lembram na aula de Callstack que eu sempre colocava uma função global antes de tudo. E é isso que a gente vai falar agora. O contexto de execução global é como se fosse a primeira função que faz com que rode todo o nosso código. Então imagine esse código aqui nosso, que a gente tem aqui. Isso daqui que eu vou fazer para vocês é de uma forma para ilustrar, tá? É só para exemplificar, não é exatamente isso que acontece por debaixo dos panos. Isso daqui é só uma forma de ilustrar para vocês. Então, quando a gente inicia a nossa página web, o nosso programa em Node, o que acontece é, a gente vai ter uma função global, tá? E dentro dessa função global fica todo o nosso código. Então, a gente pega tudo isso daqui e fica dentro da função global. E essa função global, ela é executada. Ou seja, todo o nosso código, lembrando, isso daqui é de uma forma ilustrativa que eu estou falando, tá? Então é como se todo o nosso código ficasse dentro de uma função global e essa função global é a primeira função que vai para o topo da Callstack. Ou seja, a função global é a primeira que vai para o topo da Callstack porque é ela que está iniciando o nosso programa e ela também é a última a sair. E quando ela sai, quer dizer que o nosso programa JavaScript se encerrou. Só que é como se isso daqui, o motor JavaScript, fizesse a escrita dessa função para a gente. Então a gente não precisa criar aquela função nem chamar ela. Automaticamente o JavaScript já faz isso pra gente. Vamos ver como um exemplo disso mais visual? Então, beleza. O que inicia o nosso código é aquela, vamos dizer, função global, né? É aquele contexto de execução global que executa todo o nosso código. Então, como é o contexto de execução global que executa do nosso código, é ele que é o primeiro ao entrar na Callstack. Então, a partir dele, aí sim quer dizer que o nosso programa JavaScript iniciou e a gente vai fazer o motor JavaScript vai fazer o que tiver que fazer. No caso ali, ele vai executar a função dizeridade, vai executar a função buscaridade, vai executar a função mostraridade, criando um contexto de execução para cada um. Conforme as funções vão se encerrando, elas vão saindo da Callstack, até que não tem mais nada
para o código fazer, e o contexto de execução global ele se encerra e o nosso programa acaba. Então, o primeiro contexto criado é o contexto de execução global. É ele que dá o nosso pontapé inicial para o nosso programa e é ele que é o último a sair da call stack. Consequentemente, quando ele sai, o programa encerrou. Beleza? É como se fosse aquele exemplo. É uma função global que dentro dela tem todo o nosso código e que ela é chamada assim que o programa JavaScript é iniciado. E assim que o contexto de execução global é criado, o motor JavaScript ele vai nos fornecer duas coisas pelo contexto de execução global. Uma delas é o objeto global, tá? E a outra é a palavra this. A gente vai ter um vídeo só para falar desse tópico aqui, do this, mas sempre que a gente inicia o código, o contexto de execução global é criado e esses dois carinhas aqui é fornecido pelo motor JavaScript, o objeto global e o this. Ou seja, mesmo que a gente tenha um código JavaScript vazio, eu vou apagar esse carinha aqui, tá? Para vocês verem, eu vou abrir aqui o index.html, vou botar aqui, ó, um H1 escrito Olá Mundo, ó. Esse cara faz a referência para esse script e esse script está completamente vazio. Mas mesmo assim, a gente tem acesso ao objeto global e ao this, tá? Então, independente da gente ter código aqui ou não, ele sempre, o motor JavaScript sempre vai nos fornecer isso no contexto de execução global. Então a gente pode acessar o objeto global, que o nome dele é window, tá? Então o objeto global se chama window. O motor JavaScript sempre vai nos dar esse objeto global. E o outro é o this. Beleza? Então mesmo que eu não tenha nada no meu código JavaScript, eu não tenho nada, salvei aqui, ele vai atualizar, ó, window, eu tenho acesso ao window e eu tenho acesso ao, opa, digitei errado, ao this. Tá? Então o motor JavaScript sempre vai me fornecer esses dois caras aqui. E vocês podem estar se perguntando, ué, o window ele parece com o this? Será que eles são a mesma coisa? Então a gente pode fazer aqui, ó, this igual window. Então, ó, pode ver que o resultado é true. Sim, o this ele é igual ao window. Mas lembrando, a gente vai ter um vídeo só para falar do this e vocês vão entender melhor como esse cara funciona, mas sim, eles são o mesmo objeto, tá? Então, iniciou o código JavaScript, é como se fosse isso daqui. Eu vou fazer de novo uma forma só para ilustrar, não é isso aqui que acontece, mas é só para ilustrar a vocês. É como se a gente tivesse lá a nossa função global, que é a que inicia todo o nosso código, né? Então essa função aqui ela já é chamada. É como se ela estivesse retornando para a gente um this. Ela está retornando, vamos supor, um objeto this e o objeto window, tá? E a gente tem acesso a esses dois carinhas aqui, tá? Não é isso que está acontecendo, é como se fosse. Eu estou fazendo isso daqui só para ilustrar vocês, beleza? Então, tranquilo. Como isso daqui é um objeto, vocês devem estar se perguntando, será que a gente consegue criar propriedades ali dentro, né? A gente consegue criar propriedades e acessar essas propriedades? Sim, basta você criar uma variável no ambiente global. Então, se eu venho aqui e coloco, por exemplo, a variável my name, ou vou botar em português mesmo, meu nome, eu coloco aqui Edu, no momento que eu salvo, se eu digito aqui window, se a gente clica aqui, vai lá, aqui fica em ordem alfabética, opa, tá no M, né? Se eu venho aqui, ó, meu nome, eu consigo acessar o valor meu nome. Então, se a gente vem aqui e bota, por exemplo, this.meu nome, eu também consigo acessar, opa, meu nome, eu também consigo acessar, ou até mesmo o window.meu nome. Ai, meu Deus, meu nome. Agora sim, eu também consigo acessar. Então, basta você criar uma variável no contexto de execução global, que automaticamente essa variável vai vir aqui pro this, né? Pro this e pro window, né? Porque os dois, lembrando, são iguais. Então, a gente pode criar funções também. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, var func, né, de função. Eu posso criar aqui function. Posso criar aqui uma function console.log olá, né? Então eu consigo vir aqui em window.func, ó. Repara que essa função tá aqui, se a gente abre o objeto window, a gente vai ver essa função aqui, ó. Cadê func, ó? Tá vendo a função aqui? E a gente consegue também acessar ela pelo this, né? Então a gente pode colocar aqui this.func, a gente consegue ver a função e a gente consegue botar o window.func, tá? Então lembrando, sempre que a gente inicia o código JavaScript, a primeira função é a global, que é o primeiro contexto de execução, é o contexto global, e esse contexto é nos dado pelo motor JavaScript mesmo, o objeto é nos dado o objeto global e o this, tá bom? No vídeo passado eu falei que o objeto global no Node era document, enquanto no web, no navegador era o window. Na verdade não, na verdade no Node ele não se chama document, ele se chama global, tá? No navegador o objeto global se chama window, porém no Node se chama
global. Vou mostrar para vocês um exemplo. Ó, eu tenho aqui, estou aberto aqui com o Node, não sei se eu consigo dar um zoom aqui, mas de qualquer forma, eu estou aqui executando o Node, e se a gente fizer, por exemplo, se a gente digita aqui global, a gente vai ver que esse aqui é o nosso objeto global do Node, tá? E a gente também consegue ter acesso ao this, lembra? O Node funciona igual no navegador, tá? Porque é o motor JavaScript, tem o JavaScript Runtime, então funciona igual. Então a gente tem acesso tanto ao this quanto ao global. Lembra? A função contexto de execução global inicia igual tanto para o navegador quanto para o Node, tá? Então o que vocês estão aprendendo aqui funciona para o Node também. Então a gente pode até fazer o this é igual ao global. Vocês podem ver que vai ter o retorno true, tá? Então da mesma forma eu posso criar aqui a variável a e essa variável aqui vai ter o nome teste, por exemplo, e a gente consegue acessar this.a, teste ou global.a, tá? Nesse caso não é window, é global. Então a gente consegue também fazer isso. Eu consigo criar aqui, por exemplo, uma var func é igual uma função, e essa a gente vai criar aqui, e eu consigo vir aqui, ó, global, eu consigo achar essa função, cadê? Aqui, ó, eu consigo achar essa função, e se a gente dá um this aqui, a gente também acha a função, e eu consigo dar um this.func, ó, func, vocês vão ver que é uma função, e eu consigo também dar um global.func, e também vou achar essa função. Então, repara que é a mesma coisa no navegador e no Node, tá? A diferença é que aqui no Node, o contexto global ele nos fornece, o objeto global se chama global, e no navegador o objeto global se chama window, ok? Então, no momento que a gente cria as variáveis e tudo mais, e todas aquelas variáveis elas são assinaladas, né, no nosso objeto global e tudo mais, isso a gente fala que é a fase de criação. Porém, quando a gente começa a executar o nosso código em si, começa a nossa fase de execução do código, né? Então, esse momento aqui é a fase de criação, onde o motor JavaScript cria as variáveis e tudo mais pra gente, e depois ele começa com a fase de execução do código, que é quando ele executa, né? Então, recapitulando, né? A gente iniciou o nosso código JavaScript, o contexto de execução global é criado e ele vai para o topo da call stack. No momento que o contexto de execução global é criado, ele vai fazer toda a criação das variáveis, né? Ele vai nos fornecer o objeto global e o this, lembrando que quem faz isso pra gente é o motor JavaScript, né? Então ele vai nos fornecer o this, ele vai nos fornecer o objeto global e depois ele vai para a fase de execução do código. A cada função que está no topo da call stack, a cada função que vai sendo executada, é criado um novo contexto de execução para aquela função específica. Então a função dizeridade é criado um contexto de execução para ela, a função buscaridade é criado um contexto de execução para ela e a função mostraridade é criada um contexto de execução para ela. Beleza? Beleza, agora vamos falar um pouco de ambiente léxico, né? Voltando naquele nosso exemplo de código que a gente viu anteriormente, a gente pode falar que o ambiente léxico, né, nada mais é que aonde a gente está escrevendo o nosso código, aonde a variável foi escrita, aonde a função foi escrita, em qual ambiente aquele pedaço de código em si ele foi escrito, né? A gente pode imaginar que o ambiente léxico é como se fosse pequenas ilhas, né? A gente tem um ambiente léxico global, que vamos considerar como se fosse o mar, e cada contexto de execução criado é criada uma ilhazinha, né? Então a gente pode entender que o ambiente léxico é como se fosse cada uma dessas ilhazinhas, e a gente tem um ambiente léxico global, que é como se fosse o mar. Então, se a gente volta aqui, por exemplo, do nosso código, a gente pode ver que a função mostraridade, a função buscaridade, a função dizeridade, o console log aqui, onde que esses códigos aqui foram escritos? Eles foram escritos no ambiente léxico global. Se eu chego aqui agora para você e escrevo, por exemplo, uma função buscaridade, eu criei aqui uma function a, né? Em qual ambiente léxico essa função a ela foi criada? Ela foi criada no ambiente léxico do buscaridade, tá? Então, se eu venho aqui e boto aqui a function b, por exemplo, a function b, em qual ambiente léxico essa função b foi criada? Ela foi criada no ambiente léxico da função dizeridade. E a função dizeridade foi escrita no ambiente léxico global, né? Então, cada contexto de execução que é criado também um ambiente léxico, que diz aonde aquela função foi escrita ou aonde aquela variável foi escrita, né? Então, essa variável a aqui, né? Eu vou mudar o nome dela, vou colocar a variável b aqui, por exemplo. Essa variável b, né? Ela foi criada no ambiente léxico buscaridade, tá bom? Então, ela está dentro daquela ilhazinha lá. Então, quando a gente fala que o compilador, né, o motor JavaScript está fazendo análise léxica, né, nada mais é que o motor JavaScript está verificando aonde as palavras foram escritas, aonde as funções foram escritas, né? Porque isso é importante para o motor JavaScript, para saber o que ele deve fazer, aonde ele deve criar as variáveis, o que ele deve fazer com essa informação. Tá? Então, aonde seu código foi escrito é importante. Então, quando a gente entende que ele está fazendo análise léxica, ele está
verificando exatamente isso, aonde o código foi escrito, tá? Em qual ambiente léxico aquele pedaço de código foi escrito. Então a gente pode fazer uma pequena associação, né? A gente pode levar em consideração como se cada função fosse uma ilha, né? Então essa função mostrar idade é uma ilha, a função buscar idade é uma ilha, a função dizer idade é uma ilha. E quando essa função é executada, ela é criado um contexto de execução, esse contexto de execução vai para cá o stack, e o contexto de execução nada mais é que está dizendo qual é a ilha que está sendo executada naquele momento, ou seja, qual é o ambiente léxico que está sendo executado naquele momento. Então o contexto de execução serve para nos dizer qual é o ambiente léxico que está sendo executado naquele momento, né? E cada execução, cada contexto de execução é uma ilhazinha, o contexto de execução global eu brinco que é o mar, né? E as outras funções, o contexto de cada função é uma ilha, e obviamente a gente pode fazer a comunicação entre as ilhas e a gente pode colocar o que a gente quiser dentro dessas ilhas, né? As funções, variáveis e tudo mais. Então o contexto de execução, relembrando, é uma forma de dizer qual ambiente léxico que está em andamento, e a gente pode levar uma pequena associação que cada função é como se fosse uma ilha, tá? E dentro dessa ilha a gente coloca o que a gente quiser e a gente pode fazer uma comunicação entre uma ilha e outra, né? E como a gente faz, né, a comunicação entre uma função e outra, né? Por exemplo, uma ilha e outra. Simples, aqui mesmo a gente está fazendo isso. A função mostrar idade, ela está no mesmo ambiente léxico que a função buscar idade, que é o ambiente léxico global, que seria, vamos dizer assim, no mar. Então eu simplesmente consigo chamar ela, já que eles estão no mesmo ambiente léxico, elas foram escritas no mesmo lugar, no mesmo ambiente léxico, então eu consigo chamar elas. Função buscar idade, eu estou chamando ela dentro da função dizer idade. Por que dentro da função dizer idade eu consigo chamar a função buscar idade? Porque ambas foram escritas no mesmo ambiente léxico, que é um ambiente léxico global, ou seja, no ambiente léxico do mar aqui de novo, vamos dizer assim, né? Então é assim que você faz a comunicação entre, vamos dizer assim, uma ilha e outra, né? A gente vai chamando elas se elas estiverem no mesmo ambiente léxico. Elas estão no mesmo ambiente léxico, a gente consegue chamar elas. Então, por isso que eu consigo chamar aqui a função mostrar idade, consigo chamar a função buscar idade, porque todas elas fazem parte do mesmo ambiente léxico, que nesse caso aqui é o ambiente léxico global. Então, se eu faço uma função dentro do ambiente léxico dizer idade, por exemplo, eu consigo comunicar ali dentro da buscar idade a mesma coisa, da mostrar idade a mesma coisa. Voltando aqui para o nosso exemplo de código, eu posso fazer, por exemplo, isso daqui. Eu posso criar a função A, eu posso criar aqui a função B, e aqui, dentro de B, eu consigo chamar a função A, né? Por quê? Porque a função A e a função B foram escritas dentro do mesmo ambiente léxico, que é a função buscar idade. Então, a função buscar idade é um ambiente léxico e as duas funções foram escritas no mesmo ambiente. Então, eu consigo chamar a função A justamente por isso, porque a função B e a função A foram escritos no mesmo ambiente léxico. Agora, por exemplo, eu não conseguiria chamar a função A aqui fora. Por quê? Porque essa função A não foi escrita no ambiente léxico global. Ela foi escrita apenas no ambiente léxico buscar idade. Tá bom? A gente vai ver isso daqui mais a fundo, esse tipo de coisa aqui a gente vai ver mais a fundo, mas é só para vocês entenderem, exemplificarem, começarem a processar isso na mente de vocês, beleza? Então, só para relembrar aqui, né? O primeiro ambiente léxico e o primeiro contexto de execução criado, né, é o global, que eu considero como o mar, e depois é chamado todos os outros contextos de execuções chamando o ambiente léxico em andamento, né? E cada ambiente léxico, cada função é como se fosse uma ilha, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima.